São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as ciladas e maldades do demônio. Ordena-lhes Deus, insistentemente o pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, que pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Queridos irmãos e irmãs, salve Maria! Esse é o canal Andréa Luz e hoje nós trazemos um conteúdo muito especial da série Quaresma de São Miguel. E hoje está conosco o sacerdote Padre Lucivan e ele vai partilhar um pouco conosco da importância dos anjos na nossa vida, falar um pouco da sua hierarquia, da história dos anjos e um pouco a mais de São Miguel, esse grande arcanjo pelo qual nós tanto prestamos devoção e vamos fazer a quaresma, ou seja, 40 dias em oração com São Miguel. Abre o seu coração, porque Deus quer, através deste vídeo, convencer a você que em tempos de combate nós precisamos lutar e não podemos lutar sozinhos. Não é isso, Padre? Com certeza, né? Então, os anjos são aqueles que Deus colocou para nos auxiliar, né? Só que a gente precisa ter clareza, né, dessa questão dos anjos na nossa vida. Porque a gente precisa discernir entre anjos e superstições. Sim, sim. Há muita gente aí que anda até na internet procurando saber o nome do seu anjo. Então, quero dizer a você, se procurou algum dia e anda chamando por ele, está enganado. Não tem nome o anjo, né? Primeira coisa que precisa saber. Só existe 3 anjos com nomes, né? Que é São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Então, todos nós temos um anjo, Padre? Todos nós temos um Você anjo. sabia disso? Que você tem um anjo que te guarda? O anjo são criaturas, né, de Deus, com vontade, né, com liberdade, mas são seres espirituais, não são seres corpóreos. Mas por uma catequese, nós começamos até na igreja, pintar, né, a figura de um anjo, né, de um homem alado, né, um anjo com asas, nessa ideia de não de voar, mas seres que teriam acesso, né, que tem livre acesso. A asa aqui do anjo é como se fosse livre acesso, ou seja, possibilidade de transitar, né, entre Deus e os homens. Mas a gente precisa entender que os anjos existem 3, né, diria, hierarquias, né, dos anjos, né? A gente precisa entender também isso. Mas primeiro são seres espirituais. É bonito Santo Agostinho vai dizer, André, que os anjos conhecem muito mais de nós do que nós mesmos imaginamos. Isso é verdade. Muitas pessoas, Padre, ouvem muito falar de São Miguel, que nós vamos fazer a quaresma, de São Gabriel e São Rafael, mas pouco aprofundam o seu conhecimento sobre a hierarquia dos anjos. Muitos usam até de forma errônea, com superstições, os anjos. Mas neste vídeo você vai aprofundar o seu conhecimento e se apaixonar. Santo Agostinho fala uma verdade: os anjos conhecem mais de nós do que nós sobre eles. Mas está na hora de nós melhorarmos o nosso conhecimento para bem rezar com os anjos, amém? Com certeza. Vamos lá, Pai. Então, os anjos, o catecismo, me permitam ler um fragmento do catecismo que vai dizer: os anjos são criaturas de Deus, puramente espirituais, que têm inteligência e vontade. Não são corporais, nem mortais, e normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos, nós, a vontade de Deus e a sua proteção. Primeira coisa, os anjos são esses seres, né? Não são visíveis no sentido constante, né? Nós sabemos que tem aparições, principalmente as aparições de São Miguel Arcanjo. Depois tem a aparição de São Gabriel, que aparece a Santíssima Virgem para anunciar o grande anúncio da humanidade. E depois a Tobias, São Rafael. São os 3 anjos que foram se revelando aos homens, né? Isso são. Então, e você, de maneira bem particular, tem um anjo chamado anjo da guarda. Isso é muito interessante. O seu anjo da guarda. Então, assim, você que pensava que os anjos tinham figura humana, o Catecismo da Igreja Católica está nos ensinando que não. São seres espirituais
espirituais e que não contém uma figura, um corpo humano. São seres imortais. Mas Deus tem mais e mais para nos ensinar. Nós temos mania de nos acomodar com pouco, mas se conhecermos pouco, pouco amamos. Então está na hora de nós conhecermos mais sobre esse assunto e amarmos mais essa proteção de Deus através dos anjos. Mas antes de falar sobre o anjo que vai nortear a nossa quaresma, nós queremos falar um pouco sobre a hierarquia. A história dos anjos, a hierarquia. Em qual hierarquia está São Miguel? Nós pensamos que é a primeira. Será? E você? Vamos lá. Antes de entrar nas hierarquias, o catecismo vai também nos dizer outra coisa muito interessante. Sim, podemos invocar a ajuda dos anjos e pedir-lhes intercessão junto a Deus. Então, por isso que nós vamos falar dos anjos. Mas a gente precisa entender que a gente pode pedir, que a gente pode suplicar a intercessão deles e suplicar a intercessão do nosso anjo da guarda, que por vezes nós deixamos de lado, né? Poucas pessoas lembram, né? Então, as hierarquias dos anjos, nós podemos dividir em 3 hierarquias. A primeira é chamada da hierarquia daqueles que estão próximos de Deus, estão constantemente diante de Deus. Eles não estão a serviço dos homens. Primeira coisa que a gente precisa entender. Primeira hierarquia, quem são eles? Vou aqui, só para não perder o ritmo, são os serafins, os querubins e os tronos. Esses seres estão diante de Deus, né? Os serafins, como o próprio nome já diz, são aqueles que estão se consumindo por Deus. Interessante, como uma vela se consome constantemente em adoração a Deus. Eles estão como se fossem aqueles que eternizam a nossa adoração. É bonito. Adoram sempre. Então, depois, eternamente adoradores do nosso Deus. Depois vem os querubins, que são criados, né, para guardar as verdades. Mas a verdade de quem? De Deus. São aqueles que detêm a verdade do Altíssimo. Então, tudo que for sobre Deus, eles conhecem. São os detentores da sabedoria. Depois nós temos os tronos. Eles são como uma sede de Deus, onde Deus se coloca. Bonito. São aqueles que estão como um trono servindo a Deus. Que profundo. Se nós entendermos mais sobre os anjos, arcanjos, querubins, serafim, tronos, potestades, dominações, nós vamos aprender a invocá-los melhor. Sim. Porque como nós acabamos de ouvir, o catecismo diz que nós podemos e devemos suplicar a intercessão dos anjos sobre nós. E em tempos difíceis, nós não podemos enfrentar os combates sozinhos, não precisamos lutar sozinhos. Nós temos alguém que olha por nós, o nosso Deus, e quando Ele envia a proteção em nome dEle, é para que nós possamos tomar propriedade. E tem pessoas que vivem no mundo como se não precisasse, Sim. não invocasse a proteção dos anjos, não invocasse a intercessão da Virgem. Mas esse vídeo é para você aprender a invocar a proteção, a intercessão dos anjos sem medo de estar pecando. A segunda hierarquia de tão valor e importância, eu diria que é a hierarquia da ação. Mas eles não executam. Interessante, né? E aí, nessa segunda hierarquia, nós vamos encontrar as dominações, as potestades e as virtudes. Nas dominações, são aqueles anjos que dominam sobre nós, ou seja, querem exercer um poder sobre nós, ou seja, diante de uma dificuldade, diante de uma pandemia que estamos vivendo, eles têm todo o controle, mas não executam, porque quem vai executar é a terceira, né? É bonito isso. Depois tem as potestades, forma e maneira feita, eles são como o poder. Interessante, esses anjos estão diretamente ligados a quem ocupa também poderes, né? Até o próprio nome, potestades. E aí você vai encontrar anjos que vão ajudar a reinos, a povos, a nações, mas também não vão executar. Isso é bom de entender. Eles vão ter, eu diria, a moção, o desejo de cuidar, de zelar. Esses anjos vão exercer
sobre a outra hierarquia, que é a terceira, um poder grandioso, porque eles vão intervir, e a segunda hierarquia, a terceira hierarquia, que também é de grande importância, e eu diria a hierarquia do nosso chamego, a hierarquia que nós temos um apreço, eles vão dominar, eles vão fazer as coisas justamente que essa hierarquia das dominações vão solicitar deles, né? E depois nós temos as virtudes, e aqui é bom a gente perceber um pouco que é semelhante às dominações, só que aqui vem como se fosse o bom conselho, né? Aquele que vai zelar pela virtude da humanidade, virtude da criação, aqueles que vão conduzir diretamente o povo para o bom êxito das coisas. Então, as virtudes, como o próprio nome vai dizer, vai cuidar da gente de uma forma plena. Então, nós precisamos também, nas nossas orações diárias, invocar, né, a proteção das virtudes, para que a gente possa bem amar o nosso Deus, bem adorar, bem servir. Justamente, porque as virtudes é para que tudo saia perfeito. Para o perfeito, para aquilo que a gente... por exemplo, você vai fazer alguma coisa na sua casa, um exemplo bem simples, peça o coro das virtudes, para que aquilo seja bem feito. Você vai para uma viagem, né, Andréia? Puxando aqui, fazer bem feito. Então, esse coro da virtude. Os coros não estão lá, tirando a primeira hierarquia, mas da segunda e terceira, eles não estão simplesmente por estar, mas estão a serviço também nosso, né? Lembrando sempre que é a terceira hierarquia que vai executar até o que a segunda está pedindo ou necessitando. Isso estão a serviço dos homens também. Pronto. Então, assim, padre, São Miguel, São Rafael e São Gabriel estão em qual hierarquia? Aí nós vamos ter agora a hierarquia dos principados, que é a terceira, arcanjos e anjos da guarda. Então, é a terceira. A terceira. Que a gente sempre achou que o Miguel era o cara, não deixa de ser, viu? E eu que sou devoto de São Miguel, eu diria assim, ele é o cara, o anjo lá potente. Tanto que a igreja reconhece ele como o príncipe dos anjos, né? Pelo que ele desempenha, né? Os principados estão a serviço das dioceses. Repito, agora que é execução, se lá potestades, né, as virtudes estavam como aqueles que conhecem e dizem assim, olha, aqui tem uma situação que precisa ser resolvida, né, as virtudes. Aí agora eles encaminham para a terceira hierarquia. Que aí está São Miguel. Aí está São Miguel. Então, primeiro os principados. Então, as grandes nações que passam por dificuldades. Então, agora é hora da gente dizer a hierarquia dos principados, né? Para vir ao nosso socorro. Depois, dioceses, papas, bispos, padres e leigos. Você que é leigo, que está à frente de uma pastoral, entenda, os principados estão para te servir. Olha que coisa bonita, te servir. Prontidão, os anjos servem aos homens. E é justamente isso, Andréia, que provocou a ira de Lúcifer. Servir ao homem. Agora, a questão é, será que nós, a humanidade, os homens, conhecem esta verdade? Se apropriam dessa verdade? Aceitam? Usam essa verdade? Eles estão para nos servir, mas muitas vezes nós ignoramos, nós nem conhecemos. E aí o orgulho de Lúcifer, às vezes, muitas vezes é o nosso orgulho. Vamos direto a Deus. Claro, Deus é o Senhor, mas Ele enviou anjos, arcanjos, querubins, tronos, potestades, dominações, e a terceira hierarquia, propriamente dita, é aquela que executa as ordens das demais anteriores hierarquias para nos ajudar, para nos servir. Que profundo, Padre. E interessante que no número na Bíblia, né, 3 e 6 dá 9, os 9 coros, tá? Mas 3 é a perfeição, é Deus. Os 6, que seriam o número das duas hierarquias que estão a serviço dos homens, é o número da humanidade, aquilo que a humanidade necessita para bem servir. Eu gosto muito de usar a questão dos números, porque os números nos dizem muito na Sagrada Escritura. Os números, repito, os números na Sagrada Escritura. Numerologia não. É bom também limpar isso aí, né? E depois vem os arcanjos, né? Que é os que a gente mais conhece, que a gente mais tem devoção. São 3, eram 4. Né? Lúcifer, que não deixa de ser um nome bonito,
Então, para você que não Era um sabe, arcanjo. Lúcifer, o demônio, né, o diabo, Uhum. o anjo de luz que foi principado, ele era um arcanjo. Agora você sabe, pode até já ter ouvido falar o porquê que ele se negou a ser um arcanjo, né? Nós acabamos de falar pelo orgulho, mas os demais que ficaram, olha que história linda. O padre vai falar um pouquinho sobre essa hierarquia. E é interessante que Lúcifer se ira com Deus justamente por causa da encarnação. Porque quando o homem peca, lá no princípio, né, que nós temos o mito da criação, Adão e Eva, né, comete o pecado, Deus sonhou, Deus desejou salvar essa humanidade. E quando Deus deseja a humanidade, ele o faz pela encarnação do Verbo. Lúcifer não aceita porque os anjos estariam submissos a uma criatura, entre aspas, Deus que se fez, em vez de Deus preferir se fazer anjo, preferiu se fazer homem. Então Lúcifer não aceita essa condição, né? Então tem o São Gabriel, que a gente poderia traduzir o nome de Deus, né? Todo El é um prefixo hebraico para Deus. Então, se você é Daniel, seu nome, então significa que você pertence a Deus, né? Então, todo mundo que tem El no nome, o prefixo. Então, Gabriel seria mensageiro ou voz de Deus, aquele que fala as coisas de Deus, né? Depois tem Rafael, que seria cura de Deus, ou sarar de Deus, o sarar de Deus, né? E a gente vai ver em Tobias que ele intervém. E depois, o Gabriel, Nossa Senhora, né? O grande anúncio, entre outros, né? João Batista e tantos outros lá. E o grande, né? São Miguel, da nossa devoção, que é poder de Deus, ou armadura de Deus, ou força de Deus, aquele que batalha. Né? Então nós vamos passar 40 dias com aquele que tem o nome de São Gabriel, que é para nós São Miguel, que representa a força, o poder de Deus. Então nós vamos passar 40 dias buscando o poder de Deus pela intercessão de São Miguel. Lembrando que São Miguel, além de ser o príncipe dos anjos, ele também é o protetor da igreja. É ele que guarda a igreja, ele que defende a igreja. Se você puder depois, não sei, André até pode depois promover isso, as grandes aparições de São Miguel. Sempre ele vem para defender a esposa de Deus, que é a igreja, aquela que é predileta. Né? A devoção de São Miguel é uma devoção antiga na igreja. E as pessoas sempre recorrem. Hoje assim, no novo, né, apareceu essa grande devoção da quaresma de São Miguel, né? De uma quaresma que tem poder, né? Eu digo que algumas pessoas que realizam a quaresma vivem uma experiência de transformação na vida. Breve comentário, breve história. Eu comecei a quaresma em uma paróquia que eu estava, onde o casal estava separado. Olha que coisa interessante, né? O casal, a esposa fez pela santificação da família. União, o marido já morava em outra casa, e o marido fez pela destruição da esposa. Nossa. A gente sabe que Deus não vai fazer o mal. Uhum. No final da quaresma, estava ela, ele e os filhos. E os filhos, junto com o pai, faziam a quaresma o inverso. No final, eles terminaram. Hoje, eles têm na casa dele um altar dedicado a São Miguel Arcanjo. E eles são um dos propagadores da devoção. E o marido deu um testemunho bonito, me arrepio porque foi muito bonito, porque assim, ele disse assim, eu rezei contra, e com 15 dias de quaresma, São Miguel dobrou o meu orgulho e o meu pedido. É bonito. E tantas outras coisas que a gente vê. Então assim, você que quer fazer a quaresma, faça. Agora o padre faz uma alerta, viu, André? Vista a armadura. Porque fazer a quaresma não é uma brincadeira. Fazer a quaresma não é batalha. Eu diria nada assim, contra as novenas, não é mais uma novena que você vai fazer, é uma quaresma. E o padre vai falar sobre isso, sobre como se revestir. Fala um pouco, padre, dessa armadura que nós precisamos nos revestir. E aqui é muito interessante porque eu sempre digo assim, não vai para a guerra sem as armas. Então assim, a quaresma precisa de primeiro, discernimento. Você precisa fazer um discernimento profundo até dia 15 de agosto. Isso. Você precisa fazer um discernimento profundo. Eu quero fazer essa quaresma, depois ter um propósito. Quaresma sem propósito não existe. Depois, práticas que são essenciais na quaresma. Uma prática de jejum, você
precisa ter essa prática de jejum. Prática de penitência, se penitenciar mesmo, e aí o jejum entra como penitência, você pode avançar. Depois, a prática da confissão. Se faz quaresma em São Miguel Arcanjo sem confissão. Então você tem 40 dias para se confessar. Sim. Mas procura antes. Ah, tá difícil agora a pandemia, padre? Mas arranja para você fazer. Então, são essas práticas. Depois, a prece. Você precisa ter a sua prece. Qual a sua intenção na quaresma? Não vai fazer quaresma sem intenção, né? Agora também se prepare para a luta. Porque você vai ser desafiado os 40 dias. Você pode sofrer até os 40 dias. Mas eu te digo uma coisa. Deus dá a vitória através de São Miguel Arcanjo. Isso é o mais certo. A vitória sempre se alcança. Depois, preparar a vela. Né? Eu acho que uma coisa depois a gente pode preparar a vela, benzer essa vela. De preferência o sacerdote. Em algumas situações, não tendo um sacerdote, tem umas bênçãos para leigos. Mas eu digo para você, lute, aproveite agora que tem tempo e procure um sacerdote para benzer as suas velas. Não leva uma não, leva as velas que vão fazer logo a quaresma. Né? Ter o texto, ter uma estampa ou uma imagem dedicada a São Miguel Arcanjo é fundamental. Né? Ah, padre, eu não tenho. Imprime na impressora, coloque. Mas eu digo para você, junta um dinheirinho e dá para comprar, nem que seja uma pequenininha, mas você compra a sua imagem São Miguel Arcanjo. Né? Depois, seja fiel. Né? Não tem essa, não deu para rezar hoje. Não tem. Constância. Tem que ser constância na oração. Dia de domingo, você pode abdicar do seu jejum, porque dia de domingo a gente não faz quaresma. É bom lembrar isso. Sim. Só que, uma orientação ao padre, eu faço quaresma, o jejum, o tempo todo. Não me cansa, por exemplo, eu gosto de chocolate. Não me cansa dizer assim, não vou comer chocolate domingo. É Páscoa, sim, é Páscoa. Mas um chocolate vai me deixar triste? Não me deixa triste. Temos que ter um propósito? Tem que ter um propósito, entendeu? Se na quaresma da Semana Santa a gente quase nunca quebra, né? Sim. A gente nunca quebra, vai domingo a domingo. Vai direto. Porque na quaresma é isso. Claro, se você não conseguiu viver naquele domingo, tudo bem, tranquilo. Mas estou dizendo assim, quer um conselho? Viva seus 40 dias com o seu jejum, com a sua abstinência, com a sua prática, tranquilo. Né? E aí você vai viver essa quaresma. E digo assim, com pureza da alma, como diz o povo, vai ser uma experiência única. E consagre a sua família a este guerreiro, a São Miguel Arcanjo. Não tenha medo. André falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Às vezes a gente pensa no nosso orgulho, né? Vamos direto a Deus. Mas é uma engrenagem tão perfeita, André, que Deus fez, que não existe uma desarmonia. Se a gente for olhar os judeus, eles nunca iam direto a Deus. Só para vocês terem noção, uma vez por ano entrava um sacerdote no Santo dos Santos para prestar culto a Deus em favor do povo. Então, sempre a religião, e nós que somos descendentes do judaísmo, então nossa religião é judaica cristã, não podemos mudar um pouco essa história. Houve sempre uma intervenção divina, seja pelos anjos, e Deus sempre usou de alguém, Abraão, Isaac, Noé, né, que entra na questão do mito, Moisés, sempre usou alguém como intermédio. Então hoje a gente está indo como no orgulho, né, de Lúcifer, eu vou direto para Deus. Quem é você? Quem é você? Né? Se coloque diante de Deus assim, você é uma criatura necessitada. E Deus colocou de forma ordenada seres para estar à nossa disposição. Por que renegar o que Deus colocou à sua disposição? Verdade. Então, assim, parar um pouquinho durante esse tempo que já se aproxima a quaresma, ter um discernimento, fazer uma análise. Quem sou eu? Eu sou uma filha de Deus, necessitada da sua misericórdia. Então eu tenho que buscar cada vez mais mergulhar neste oceano da misericórdia. Mas eu tenho auxílio. Deus nos concedeu os anjos, os arcanjos. E nós estamos falando aqui dele, São Miguel. Então eu convido você a abrir seu coração. Crie um propósito. Elabore esse propósito, se prepare, feche as brechas, procure o sacerdote. O padre colocou aqui, estamos na pandemia, mas vai orando, procura o sacerdote da sua paróquia de forma online, veja com ele como você tem um encontro com ele e Deus para se confessar. As velas, nós podemos até ver uma live que antecede, fazer uma live
preparatória mesmo para a quaresma. Se você não tiver como, a gente faz, não sei, padre, faz uma bênção virtual, mas a gente crê que a bênção chega até a sua casa. E como chega? Né? Providencie uma imagem de São Miguel, prepare o seu corpo, prepare a sua alma. Serão tempos de combate, mas como o padre disse, a vitória é certa. É certa. Eu digo assim, na paróquia de Vila Valério, lá no Espírito Santo que eu estive, nós começamos a planejar a quaresma faltando 6 dias, né? Na escadaria da igreja. Hoje, na primeira, começamos com 3 mulheres, mas no dia da quaresma tinha mais de 200 pessoas fazendo. Hoje 500, 600 pessoas fazem a quaresma. E é bonito, porque parece que é a segunda festa da paróquia. Lá tem procissão, tem tudo que você imaginar. São Miguel Arcanjo, missa, tem tudo. Só que lá, né, na época eu estava lá, era 40 dias de missa. E tem que se adaptar, né? A gente vai se adaptando. Quem sabe ano que vem, né, aqui na paróquia de Santa Bárbara, a gente faz. Mas esse ano, devido à pandemia, a gente não vai poder. Mas não impede fazer a quaresma. Não impede. Tanto não impede que, pensando em todas a realidade que nós estamos vivendo, nós vamos fazer a Quaresma de São Miguel lá no Facebook com as lives da Misericórdia. Estamos orando e Deus já está conduzindo. Como será? Vamos rezar o texto e também vamos fazer a Quaresma de São Miguel. Durante 40 dias na live das 3 horas vamos fazer a Quaresma juntos. E eu creio que milagres vão surgir. Bênçãos vão ser derramadas em nome de Jesus e pela intercessão do glorioso São Miguel Arcanjo. E eu quero já deixar um convite aqui. Padre Lucivan, ele esteve na nossa primeira live, onde nós implantamos ali naquele sábado, todos os sábados, pelo Facebook, nós temos a live especial. Então, na live que vai anteceder o início da quaresma, que é 15 de agosto, nós vamos ter uma live da Misericórdia, mas junto com a Misericórdia, falando um pouco sobre a preparação de São Miguel novamente, explicando como é importante nós nos revestirmos. Olha que interessante, nós não podemos ir para a guerra sem nos revestir e sem estar devidamente armados. E aqui nós não falamos de armas humanamente falando, físicas, mas armas espirituais, não é isso, padre? Sim. É bonito porque os anjos, eles trazem consigo sempre um sinal da graça, né? A gente sempre, quando lembra de São Miguel, lembra de uma espada, né? Mas nas hierarquias, outros anjos também embanharam a espada, principalmente quando o homem pecou. Deus colocou anjos embanhados de espadas protegendo o jardim do Éden. Esse que um dia nós vamos entrar de novo. Aleluia. Então, assim, agradeço a você que ficou até o final ouvindo este vídeo. Acredite, Deus está enviando o arcanjo São Miguel com a espada desembanhada para lutar em favor da tua família. Quais são as bênçãos que você está precisando? Quais são as áreas da sua vida que você está necessitando de um auxílio, de uma proteção, de um milagre, de uma bênção? Se prepare. A Quaresma de São Miguel é tempo de combate, mas é tempo de vitória. Então, que Deus abençoe a todos. Vá se preparando. Será um momento de graça. Junto com a Rainha dos Anjos, a Virgem da Glória, da Assunção, nós vamos iniciar. É coisa bonita, né? Com a Rainha dos Anjos, nós iniciamos a Quaresma do glorioso São Miguel Arcanjo. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe esse projeto tão bonito. São Miguel, defendei-nos no combate. Salve Maria, a Mãe Imaculada.